Boa tarde a todos aí, os clientes que estão com a gente já ligados, a turma que está chegando agora. É um prazer recebê-los aqui para mais um evento da série Foster Talks. Comigo hoje aqui a Marina Vale, minha sócia na Foster, e o Guilherme Benchimol, que dispensa apresentações, mas é fundador e hoje presidente do conselho da XP Investimentos, a empresa que liderou essa revolução no mercado financeiro nos últimos 20 anos. O Guilherme esteve com a gente aqui já num evento um ano atrás, em junho do ano passado, num cenário bastante diferente do que a gente está aqui vivendo hoje. Acho que agora muito mais próximo e com um tom muito mais otimista de recuperação, de reabertura, de retomada de atividade econômica e claro, também nos investimentos. Então, acho que vai ser legal contrastar um pouco as opiniões e as visões de 12 meses atrás com que a gente pode trazer hoje aqui para os investidores. Então, Guilherme, primeiramente te agradeço pelo tempo, pela disponibilidade em estar sempre aqui conversando com a gente. A conversa no ano passado gerou um feedback para a gente muito importante, foi um momento ali transformador. Naquela época, a Foster assessorava mais ou menos 350 milhões de reais de investidores e a gente está muito próximo de bater o primeiro bi agora. Então, a gente está falando de quase 3 vezes de expansão aí nesse período de 12 meses. E certamente essa conversa contigo lá atrás foi um marco também na nossa história recente da empresa. Então, de verdade, o meu agradecimento aqui. E dessa vez a gente adotou um modelo um pouco diferente. Os próprios clientes, quando fizeram a inscrição para a conversa, eles puderam enviar perguntas que a gente consolidou e vai trazer aqui ao longo da próxima conversa, tanto eu quanto a Marina. Então, os clientes que estão com a gente, fiquem à vontade para enviar novas perguntas pelo chat. A gente vai tentar encaixar aqui à medida do possível, mas a ideia é a gente realmente abrir esse fórum para ver o que eles gostariam de ouvir da tua experiência, da tua formação, do teu aprendizado prático de empreendedorismo de tantos anos aí, Guilherme. Então, se eu puder, fazendo esse trabalho de consolidação das perguntas, um tópico que surgiu muito e acho que gera curiosidade, eu já te ouvi falando algumas vezes sobre isso, mas é legal trazer, é sobre os investimentos pessoais, né? Como é o Guilherme como investidor, o que ele acredita em termos de filosofia para a condução dos investimentos próprios, de ações, fundos, etc. E o que de repente pode compartilhar de aprendizado, ensinamentos também para os nossos investidores aqui da Foster. Bom, Luiz, Marina, todo o time da Foster, obrigado pelo convite mais uma vez. Espero que eu possa contribuir. E como a gente faz um papo anual, né, espero que ano que vem a gente faça mais um papo e vocês estejam com 3 bi, né, porque a gente vai triplicando a cada ano, né? Então, se quiser já deixar marcado no que vem, a gente já deixa marcado. Não, por favor. Obrigado. Bom, desculpa, gente. Bom, sobre investimentos pessoais, eu acho que eu falei sobre esse tema na nossa última conversa lá atrás. Eu sou um investidor muito particular, né? Eu tenho uma concentração muito grande em renda variável. Eu tenho a crença, eu tenho dentro de mim mesmo uma certeza que a melhor maneira de ganhar dinheiro a longo prazo é comprando boas companhias. E a melhor maneira de fazer isso, na minha opinião, é comprando bons fundos de investimento que investem nessas empresas. Então, tem gente que prefere fazer stock picking. O que é isso na prática? É você ir na bolsa e escolher aquela empresa que você acha que vai continuar crescendo a longo prazo. Ou eu já prefiro ter um gestor que eu entenda que seja alinhado comigo, que seja sócio da gestora da qual ele faz parte e delegar a ele esse poder de escolha. Então, eu diria que hoje 60% do que eu invisto está em fundos de ações brasileiros e internacionais. Então, talvez essa seja a minha principal diferença. Obrigado. Essa seja a principal diferença entre a minha carteira, talvez uma carteira de uma pessoa mais tradicional. Eu sei que essa parcela de renda variável que eu tenho é uma parcela que eu não vou mexer nos próximos anos. Então, eu diria que quem tem uma carteira mais voltada a esse perfil que eu comentei é alguém que realmente tem uma liquidez maior e sabe que quando acontecem crises como a que a gente atravessou, são oportunidades para que você possa aumentar a posição. Então, no curto prazo, quando as cotas do fundo que eu compro ficam mais baratas, digamos que eu fique feliz, porque eu posso comprar aquelas empresas a preço ainda mais atraente, porque eu sei que empresa boa vai continuar crescendo a longo prazo e é uma questão de tempo
para que elas possam demonstrar isso na prática e, por consequência, o preço a longo prazo subir. Então, os outros 40%, eu diria que é muito mais uma pizza tradicional, onde uma parte é renda fixa, outra parte multimercado, uma parte ativos internacionais. Eu acho que o que difere mesmo do convencional é essa parcela grande em empresas e negócios. E aí um último ponto que eu deixo como algo que corrobora a direção que eu estou seguindo, eu diria que é uma certeza que nos próximos anos vai ter uma explosão empreendedora no mundo. Teve até uma pesquisa recente que saiu no Brasil mostrando que 60% dos jovens classe A, B no Brasil sonham em ser empreendedores. Então, isso corrobora um pouco essa direção que eu falei. E, então, vão ter mais empreendedores no mundo, isso é uma certeza. Estima-se que nos próximos 5 anos tenham 3 vezes mais empreendedores no mundo que se fizeram nos últimos 20 anos. E isso gera competição. Competição gera deflação de produtos e serviços. Deflação de produtos e serviços geram juros baixos. Então, aquele mundo do passado, aquele Brasil do passado, onde se ganhava muito dinheiro com a renda fixa, sem assumir riscos, eu acredito que isso tenha acabado. Cada vez mais as pessoas vão ter que aprender a administrar risco, ter visão de longo prazo, diversificar, e eu entendo que esse seja o novo futuro. E aí, quando você tem muita liquidez, você tem inflação de ativos, né? Você tem deflação de produtos e serviços, que é competição, e inflação de ativos. Então, eu acho que nos próximos anos nós vamos ver os preços dos ativos reais se valorizando cada vez mais. Então, isso só corrobora um pouco do que eu falei anteriormente. Legal, Guilherme. Um outro assunto que gerou bastante interesse por parte dos nossos clientes está relacionado ao Banco XP. Em uma entrevista recente, você mencionou que ter um banco permitiria a XP mais do que dobrar de tamanho, sem precisar conquistar novos clientes, né? E aí acho que seria interessante ouvir de você quais são as oportunidades intrínsecas a essa verticalização, quais os diferenciais do Banco XP em termos de produtos e serviços, e aí falar também um pouquinho sobre a concorrência nesse segmento. Bom, Marina, toda vez que eu começo a comentar do banco, acham que a gente está virando a casaca, entre aspas, né? Poxa, vocês que sempre lutaram contra o sistema financeiro tradicional, sempre meteram pau nos bancos, né? Essa é um pouco a expressão que eu escuto. Agora vocês estão montando um banco, né? Então vocês estão se transformando naquilo que vocês lutaram contra, e não é nada disso. O que a gente faz, a gente é uma empresa focada nos investidores, focada nos clientes. Somos uma empresa de investimentos, e ter um banco por trás é uma maneira de conseguir oferecer para o investidor que já confia na gente uma experiência melhor. Todo mundo, por mais que não goste, tem que ter uma conta no banco, senão você não tem a conta corrente, senão você não faz uma transferência e tantas outras coisas que só o banco te permite. A gente hoje tem mais ou menos, são 3,5 milhões de clientes, e a liquidez média do cliente que investe com a gente é 50%. Ou seja, os outros 50% que ele tem, ele deixa no banco tradicional, onde ele tem a conta corrente. Então, se a gente conseguir oferecer essa experiência completa, onde o cliente possa definitivamente eliminar o bancão tradicional que o suporta e concentrar tudo na XP, a XP, que é uma empresa que deve terminar o ano com quase 1 trilhão de ativos, conseguiria ter 2 trilhões de ativos sem ter nenhum cliente novo, porque justamente o cliente concentra na gente seus investimentos. A nossa principal oportunidade com o banco, além da conta corrente e oferecer uma experiência completa, é justamente entrar com uma experiência de crédito inovadora. O crédito no Brasil, o spread médio bancário no Brasil, mesmo com CDI hoje a 0,40% 0,35% ao mês, é de 6% ao mês. Então, crédito no Brasil sempre foi uma coisa muito inacessível. E o que a gente faz hoje, por sermos uma empresa especializada no segmento de investidores, a gente tem o colateral do cliente, a gente, portanto, consegue oferecer
um crédito muito, muito, muito barato. Um crédito voltado a construir arbitragens fiscais, a fazer alavancagem de uma forma inteligente. Hoje, o spread médio do Banco XP hoje é aproximadamente CDI mais 3, por CDI mais 2,5, então é muito baixo. Então, com isso, a gente vai aproximando o cliente de operações e de oportunidades que talvez só fossem acessíveis mundo afora. Crédito no mundo é muito mais acessível do que no Brasil. Então, essa talvez seja a principal oportunidade que a gente está enxergando e o nosso banco só vai ter sucesso se realmente ele for cada vez mais focado no interesse do cliente assim, eu diria que já está intrínseco que esse banco é um banco sem tarifa, é um banco que não tem nenhuma tarifa escondida, não tem nada que talvez os bancos tradicionais estejam acostumados a fazer com a população como um todo, né? Além de tudo isso que eu falei, de ter uma experiência integrada com investimentos e já ter se comprometido abertamente em ser o crédito mais barato do Brasil. E sobre concorrência, olha, a concorrência é basicamente contra os bancões. Enquanto nos Estados Unidos são quase 3 mil bancos, no Brasil são 5 bancos. Então, a concentração bancária no Brasil é muito, muito grande. Os bancos dominam de 90% a 99% de tudo que é oferecido no país em termos de serviços financeiros. Então, por mais que a XP tenha tido um crescimento bastante intenso nesses anos todos, eu diria que a gente nem começou porque o oligopólio bancário ainda é bastante presente. Então, a gente compete basicamente contra esses 5 nomes, que são os nomes mais conhecidos do Brasil, e sem dúvida nenhuma, vão surgir novas empresas nos próximos anos, novos neobanks, novas corretoras, mas os clientes hoje ainda estão dentro das agências, dos gerentes e de todo o sistema convencional que a gente está acostumado. Tenho certeza que a gente vai continuar fazendo essa transformação nos próximos anos. Legal, Guilherme. Obrigado pela tua resposta aí. Acho que se a gente tivesse que citar uma única particularidade entre a base de clientes que a gente assessora aqui na Foster, talvez seja uma presença bastante grande de empresários, concentrados aqui em São Paulo, no sul do Brasil também, ou seja, pessoas que estão na linha de frente, tomando decisões empresariais, liderando outras pessoas, gerando emprego, gerando renda, e são pessoas que nos acessam até pelo nosso background, experiência pregressa aqui antes da fundação da empresa. Então, para esses, acho que é mais importante ainda para essa turma ouvir um pouco sobre o projeto do XP Empresas, que hoje já não é um projeto, já é uma realidade, é um segmento de destaque dentro da XP, mas ainda é um segmento bem mais novo e com oportunidades, comparado, por exemplo, ao de alta renda e private, onde a XP já tem, pelos dados lá da Ambima, uma participação de mercado bastante relevante. Em alguns deles líder, mas em outros aparece como um player já de destaque junto com os grandes 5 bancos que tu acabaste de listar. Então, eu te pergunto, para esse segmento de empresas específico, né, XP Empresas, qual que é o grande desafio e qual a estratégia da XP daqui em diante para avançar nessa linha nova de negócio ainda que tem aí talvez 12, 18 meses, começou a ganhar corpo na XP? Luiz, a gente tem um desafio tático que a gente espera cumpri-lo até o final do ano, que é conseguir fazer com que a pessoa jurídica consiga ter uma experiência dentro da XP tão fluida quanto a pessoa física. A XP foi montada, o seu alicerce é voltado à pessoa física, então hoje, quando uma pessoa jurídica vem investir com a gente, ela ainda tem uma experiência que funciona bem na pessoa física, tanto do ponto de vista de logins e de acessos. Então, isso a gente espera superar até o final do ano. E do ponto de vista de produto, eu diria que o nosso maior desafio é a questão do crédito, né? A pessoa jurídica, em boa parte das demandas, ela é voltada a capital de giro, a créditos acessíveis e coisas desse tipo. E a nossa intenção como banco e como área como uma empresa que também vai suportar o empresariado brasileiro, a nossa intenção não é ser uma empresa que vai ter um balanço grande que vai emprestar dinheiro às empresas, mas sim construir veículos capazes de usar mercado de capitais para que esses veículos possam suportar as empresas e oferecer um crédito muito mais competitivo do que os bancos convencionais.
Então, a principal desintermediação do crédito mundo afora foi feito dessa forma. Foi quando o mercado de capitais ganhou relevância e, e, e através dos fundos de investimento, através das debêntures, através dos CRIs, CRAs e etc., os empresários foram acessando as linhas de créditos que foram dando a eles muito mais autonomia do que o formato convencional. Então, é justamente essa experiência que a gente vem colocando de pé e eu estou bem convencido de que a gente vai chegar nos próximos anos a uma parcela parecida com o que aconteceu no mercado americano. Hoje em dia, o mercado americano, 90% do mercado de crédito é fora do balanço dos bancos. Aqui no Brasil ainda é o contrário. Então, quanto mais a gente for fomentando a indústria independente, mais a gente vai andando nessa direção e com isso todos ganham, né? Então, é nessa direção que a gente está arrumando. Vale para a parte de dívida, né, que tu acabou de mencionar, de crédito, mas vale também para a parte de equity, né, a abertura de capital. A gente tem visto uma presença da XP cada vez maior nesse tipo de oferta, né, seja em IPOs, follow-ons, mas principalmente, acho que se tivesse que trazer um destaque, empresas que talvez poucos anos atrás a gente não imaginasse acessando o mercado de capitais para fazer ofertas de 700 milhões, 500 milhões, 1 bi, ofertas relativamente pequenas quando a gente pensa nos IPOs clássicos que a gente via de anos atrás. Acho que a XP está sendo um grande player de originação e trazer esses caras para dentro de veículos que eles possam acessar também o mercado de capitais. Então, isso se aplica também para esse ponto, né? Não, sem dúvida. Eu acabei comentando mais de um segmento empresarial, talvez que seja o mais falado do Brasil, que é um faturamento anual até entre 300 e 500 bilhões de reais, mas, sem dúvida nenhuma, acessar mercado, não só através do ponto de vista de dívida, mas de equity, também é algo que vem ficando cada vez mais latente. E com o mercado evoluindo, cada vez mais as ofertas menores se tornam acessíveis e com frequência a gente vê empresas que são valoradas entre 500 milhões e 1 bilhão de reais vindo ao mercado. Isso prova o quão maduro o nosso mercado vem ficando e o poder que isso tem, né? Eu sempre digo que o que vai salvar o Brasil não é ninguém que não seja nós mesmos, né? Então, quanto mais o empresariado ficar fortalecido e conseguir levantar capital de uma forma sustentável para que ele possa investir, gerar emprego, renda, mais o Brasil melhora, mais ele consegue consolidar seu negócio e mais o Brasil vai dando certo. Então, essa espiral vem se acelerando, sem dúvida. Guilherme, o tema ISG ou ASG, né, em português, que aborda tópicos ambientais, sociais e de governança, tem ganhado bastante relevância nos últimos anos, né? E a XP é uma das empresas que levantou essa bandeira, entrou de cabeça na discussão. Vocês, inclusive, anunciaram, entre outras iniciativas, né, que pretendem ter 50% de mulheres no quadro de funcionários até 2025. Como que vocês têm implementado essas práticas relacionadas ao tema dentro da empresa? E como que você vê essa discussão daqui para frente, olhando por uma perspectiva mais macro, né? Ou seja, acho que as empresas, no geral, vão ter que começar a olhar mais para isso. Eu acho que isso está se tornando também uma das métricas de investimento. A gente já vê alguns investidores procurando fundos e alternativas de investimento voltadas para essa discussão. Como que você vê isso daqui para frente? Bom, eu diria que cada vez mais o consumidor está consciente, né? Esse ponto que você falou é a mais pura verdade. Muitos investidores já não querem simplesmente serem acionistas de empresas que são rentáveis, se essas empresas também não forem comprometidas em deixar o mundo melhor. Então, as gerações mais novas são extremamente comprometidas com esse mindset. E aí isso começa a transformar uma indústria. E aí, quando você vai se aprofundando no tema, você vai vendo que o mundo vai ficar muito melhor nos próximos tempos. Basicamente porque investir em deixar o mundo melhor, ninguém tem dúvida que isso é melhor, né? Isso faz a sociedade onde a gente está inserida ficar mais sustentável. Mas isso inspira os seus funcionários e pessoas inspiradas
fazem ainda melhor. Isso te conecta melhor com os clientes. Então, empresa que é mais conectada com o seu time e que é mais conectada com os seus clientes gera mais resultado, né? Você vai ainda além e você fideliza mais o seu investidor. E, por fim, você deixa o mundo melhor. Então, eu diria que tudo que você faz na direção de temas ligados a ESG, ou seja, temas ambientais, sociais e de governança, e você comentou sobre o tema de inclusão feminina. Inclusão feminina é um tema que muita gente acha que utiliza a expressão mimimi, né? Mas isso é mimimi? Não, isso não é mimimi. Eu aprendi na prática que isso é meritocracia. Nos dias de hoje, né, com a tecnologia que nos cerca e com a capacidade nossa de conseguir atender todos os públicos, quanto mais diversidade você conseguir ter no seu time, quanto mais pessoas com experiências de vida diferentes sendo parte daquela vertical, mais você vai conseguir entender melhor o cliente, e é justamente essas diferentes opiniões que vão gerar atritos construtivos e que vão fazer com que o produto final, que seja a experiência do cliente, seja a melhor possível. Então, times homogêneos, por mais que as pessoas sejam brilhantes e inteligentes, não conseguem superar os times diversos. Então, a diversidade feminina, entre outras tantas, faz parte de uma empresa competitiva que queira cada vez mais evoluir e fazer o melhor para o seu cliente. Eu já falei isso algumas vezes, as empresas que não entenderem que ser ESG é fundamental, elas não vão existir no médio e longo prazo. E, de novo, isso é bom, porque o mundo vai ficar cada vez melhor, né? A gente não vai terceirizar mais as falhas que tanto nos cercam, né? Somos nós que vamos resolvê-las. Guilherme, um ponto aqui que surgiu bastante no questionário, acho que é natural, porque ele vem sendo manchete aí há vários meses, isso certamente se acelerou muito desde a nossa conversa ali em meados do ano passado, é a questão concorrencial, né? Daí eu me refiro aqui a outras plataformas, nem tanto aos bancos, acho que os bancões ainda são naturalmente mais lentos nessa reação, mas a partir do momento que a XP passou a ser uma empresa listada em bolsa, lá em dezembro de 2019, passou a divulgar trimestralmente seus números para o mercado, é natural que isso acabe chamando, convocando outros players em busca dessa fatia de mercado, que a XP por muito tempo fez esforço e faz esforço ainda para retirar dos bancões, mas agora passa a ter outros concorrentes, alguns listados em bolsa, como é o caso da Modal, mais recente, outros que vêm ingressando de outros nichos para esse nicho de assessoria de investimentos, através, inclusive, do canal de assessores independentes que a XP fez tanta força para construir de 20 anos para cá. Então, eu te pergunto, qual a próxima fronteira a ser explorada em termos de diferenciação da experiência para manter essa diferença que a XP criou ao longo do tempo, e acho que ainda tem, do ponto de vista tecnológico e de experiência, vis-à-vis concorrentes que estão ingressando ou que ingressaram nesse mercado há menos tempo? Bom, eu diria, Luiz, que o nosso principal diferencial é a nossa cultura e a nossa partnership. Por mais que isso não seja uma resposta talvez tão objetiva quanto você ter me perguntado, eu diria que é isso que vai fazer a diferença a longo prazo. Sempre vão surgir novos concorrentes. O setor financeiro, em 2021, vai fazer 800 bilhões de reais de receita. Na XP, ano passado, fez 9 bi de receita, fez 1%, um pouquinho mais de 1%. Então, é fácil falar que você só está começando, né? Mas quando você mostra os dados, né, a gente enxerga o tamanho da oportunidade que existe no Brasil. E conseguir se adaptar a esses tempos e conseguir se adaptar ao novo cenário macroeconômico que muda a cada ano, a cada 2 anos, se adaptar aos concorrentes, se adaptar sempre aos novos tempos, no final é consequência das pessoas que fazem parte do seu time, da cultura que você implementa e de quão alinhadas essas pessoas estão com você a longo prazo. Então, eu diria que nesses anos todos, o que eu aprendi a fazer na XP foi cuidar de gente, foi colocar as pessoas certas na posição correta, aprender a traçar meta, aprender a trocar pessoas de posição, alinhá-las comigo no curto e no longo prazo e, acima de tudo, criar uma cultura muito, muito forte.
É isso que tira o melhor de cada ser humano e é isso que vai fazer com que a gente vá sempre se transformando numa empresa diferente. A coisa mais comum que tem é você, em algum momento, ficar grande e achar que chegou no seu limite. Então, aqui na empresa, a gente tem uma cultura que é baseada em um tripé, que é sonho grande, mente aberta e espírito empreendedor. O que é isso? É uma empresa que acredita sempre no impossível e não para de construir as pontes que tornam esse impossível possível. A gente sabe que impossível não existe. Uma empresa muito humilde, que é mente aberta, que está sempre se perguntando se o caminho é aquele mesmo, se a gente não pode fazer diferente e está sempre aprendendo com outras pessoas. E, por fim, uma empresa com espírito empreendedor, ou seja, pessoas que mais do que apontam falhas, vão lá e trazem soluções. Né? Então, esse é o nosso jeito de ser, é isso que eu venho cuidando há 20 anos, e eu acho que é isso que vai garantir que a gente vai continuar avançando e todo o resto é consequência. Né? Se você cuida disso, a inovação tecnológica vai vir, os produtos novos vão vir e você vai continuar na vanguarda. Então, muita gente acaba achando que a área mais importante da sua empresa é a área comercial, a área de negócio. Eu discordo um pouco. Tá? Acho que a área mais importante é justamente essa área de gente que cuida de tudo isso que eu falei anteriormente. Né? Se você cuidar disso, todo o resto você vai naturalmente endereçar. Bom, espero ter respondido a tua pergunta. Respondeu sim, de um jeito diferente. Respondeu ela a resposta de médio e longo prazo, né? Mas eu acho que é ela que a gente precisa mesmo trazer aqui, até para confortar os investidores que já estão com a gente há tanto tempo e vão estar por muitos e muitos anos a fio. Acho que é bacana ouvir direto de ti, como presidente do conselho da empresa, compartilhando isso. No fim das contas, é um compromisso teu e dos demais sócios aí da empresa de continuar empregando esforços na melhora. Isso é numa melhoria contínua e isso naturalmente se reproduz em avanços de tecnologia, de produtos, em coisas que são palpáveis para quem acompanha o dia a dia aqui da experiência como cliente. Então, acho que respondeu sim, te agradeço. Guilherme, mudando um pouco a discussão para um tópico que tem ganhado muito espaço nessas discussões de alocação de ativos, né? Inclusive, é uma das perguntas que a gente recebeu não só anteriormente, mas agora também no chat. Qual que é a sua opinião a respeito do mercado de criptomoedas? A XP pretende entrar nessa área de uma forma mais ativa, retomando algum projeto similar ao XDEX, por exemplo, ou isso está fora de cogitação? Qual que é a sua visão a respeito disso? Bom, criptomoedas é um tema que está sempre na pauta e a gente tem um projeto, sim, que a gente vai retomar de um jeito diferente. E talvez o que mais atrai a gente em relação ao tema não é talvez a volatilidade do Bitcoin ou de tantas outras criptomoedas que existem no mundo, mas muito mais a tecnologia que está por trás. Então, eu confesso que eu não sei se criptomoeda se o preço de Bitcoin vai cair ou vai subir nos próximos tempos. Tá? Eu acho que é uma reserva de valor interessante, diferente, extremamente volátil. Muita coisa vai acontecer nos próximos anos e acho que os investidores terem alguma exposição a esse tipo de commodity, eu acho que é razoável. Mas eu não tenho uma visão clara do que vai acontecer nos próximos tempos. Mas a tecnologia por trás, eu diria que, com uma boa certeza, ela vai transformar o mundo de diferentes maneiras. Então, o blockchain, que é a tecnologia que rege todo esse processo, te permite construir várias lógicas que a gente ainda não está tão acostumado. Então, a tokenização de ativos é um exemplo claro disso. Existem alguns lugares do mundo onde você conseguiu tokenizar imóveis. Né? Então, imagina que você consiga montar uma lógica no blockchain que permita garantir que aquele imóvel que você foi visitar é da pessoa que diz que as licenças já estão todas tiradas e se você mandar um Pix, aquele imóvel sem nenhuma burocracia naquele instante é teu. Então, isso é algo transformacional. Então, quando a gente extrapola esse exemplo que eu falei de imóveis para outras coisas, né, dá para entender que a tecnologia por trás da criptomoeda
de fato, transformacional. Então, a gente está olhando muito mais nessa direção. Não que a gente não vá ter maneiras de conseguir oferecer para o cliente exposição à criptomoeda, mas eu acho que a oportunidade é muito maior nessa outra direção que eu falei. Então, nos próximos meses, em breve, a gente vai ter novidade nessa direção, mas muito mais nessa direção que eu falei. A direção de comprar e vender criptomoedas, eu acho que ela hoje em dia é muito mais commodity do que essa outra vertente que eu mencionei anteriormente. Perfeito, obrigado, Guilherme. Acho que esse é um tópico que gera um nível de curiosidade mesmo muito grande aí. Acho que a gente está acostumado a ter essas perguntas, a gente vê produtos na prateleira, então hoje já existem formas dos nossos clientes terem via XP exposição a essa classe de ativos, e até lendo bastante coisa de literatura lá de fora do mercado americano, acho que isso já é uma realidade numa composição de portfólio de investimentos mesmo, então não é um assunto mais possível de ignorar do ponto de vista puro de investimentos, mas é legal ver a tua resposta, que tem muito mais por detrás disso do que só uma alocação em Bitcoin, em Ethereum ou qualquer uma das principais moedas aí que acaba sendo a casca da superfície que a maior parte dos investidores visualizam, né? Mas por detrás disso eu acho que tem muita coisa a ser aplicada, inclusive para o próprio mercado financeiro, né? Que ainda tem vários processos que são relativamente burocratizados, de transferências de ativos, portabilidades, coisas que poderiam ser muito otimizados aí com a tecnologia de blockchain. Mas um outro ponto recorrente tem a ver com uma curiosidade, eu acho que de todo mundo, principalmente quem leu lá o Na Raça, e a gente enviou para vários dos nossos clientes o livro, e acho que todo mundo lê, se entusiasma com a história, porque é, no fim das contas, uma grande história de empreendedorismo, mas é o entendimento de como isso, né, como durante todos esses anos, especialmente os anos da construção da jornada da XP, aqueles anos onde tu tinha muita incerteza financeira sobre a continuidade da companhia, as negociações com os fundos de private equity, com o Itaú, depois a abertura de capital, ou seja, como o Guilherme conciliou durante tanto período uma agenda muito intensa, profissional, e não só em carga horária, mas também em tensão, estresse, com uma vida pessoal de pai, de marido, dentro de casa, com família. Assim, porque acho que hoje a gente vê a XP adotando uma postura e uma referência até em políticas em prol do bem-estar de funcionários. Isso vai desde de home office permanente até a Vila XP. Mas, ao longo dessa história, acho que teve períodos, sim, de muito apuro e de muita incerteza mesmo sobre os passos de continuidade, crescimento da companhia. Então, se tu puder retomar um pouco com a gente aí de como foi a trajetória do Guilherme, pessoalmente, durante esses anos principais de construção da empresa, eu acho que é uma reflexão importante para quem está empreendendo hoje e ainda está nessa fase de construção e de muita intensidade mesmo para fazer o negócio acontecer. Bom, eu diria que não tem segredo, né? Eu não conheço ninguém que conseguiu fazer algo diferente que não seja com muito sangue, suor e lágrimas, né? E eu comecei a empresa literalmente do zero mesmo. Acho que muitos aqui conhecem a história desde o comecinho. E quando eu tive a chance de empreender, eu não quis desperdiçar essa oportunidade. E aí, quando você não tem apoio de ninguém, você não tem dinheiro, você vai de corpo e alma, literalmente. E eu diria que por muitos anos a minha vida, esse equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho e a empresa foi bem confuso. Mas é parte do seu amadurecimento, né? Quando você está construindo alguma coisa, às vezes você está tão concentrado ali que você não pensa em outra coisa que não seja o seu projeto de vida, né? Que é a empresa que você está conduzindo. Então, talvez sendo um pouco mais objetivo aí, nos 12, 13 anos iniciais da empresa, eu acho que a minha vida foi de segunda a segunda trabalhar 14, 15 horas por dia, junto com todo o meu time. E aí você tem uma fase inicial da empresa que é uma fase de muita execução, onde você tem que ser executor mesmo, porque se você não colocar a mão na massa, ninguém vai colocar por você.
E aí, um belo momento, se você continuar sendo um executor e ficar gastando muita hora na execução de cada etapa do processo, você não vai conseguir liderar e se preocupar com realmente as coisas que fazem diferença a longo prazo. E aí você aprende realmente a delegar, aprende de fato a formar time e a se preocupar com outras coisas. E aí você vai aprendendo a ter um equilíbrio diferente na sua vida. Mas faz parte desse amadurecimento, faz parte você conhecer cada engrenagemzinha da empresa, faz parte você dar o exemplo e faz parte você amadurecer, né? Você entender que esse ritmo frenético de vida que você adotava no começo, ele não é sustentável a longuíssimo prazo. Você tem que aprender a fazer a mesma coisa de um jeito diferente lá na frente. Mas eu acho que todo mundo que é empreendedor e que começou do zero entende isso que eu estou dizendo. E quem não é empreendedor e quer empreender pode ter certeza que por um bom tempo a vida fica bagunçada mesmo. Mas se você gosta daquilo que você está fazendo, se aquilo não é um sacrifício, porque eu nunca me arrependi de nada que eu fiz na empresa, sempre foi um grande prazer. Minha família, minhas filhas, minha esposa, minha mãe e meu pai sempre foram parte do projeto. Então, quantos almoços lá em casa no fim de semana, no domingo, ou cafés da manhã. A gente tem um sítio fora de São Paulo, então lá em casa, todo final de semana, tem alguém da empresa conversando. E de novo, acaba gerando uma bagunça no bom sentido, né? Você mistura a vida pessoal com a vida empresarial e, de novo, é um prazer, não é um sacrifício. E quando você atinge essa compreensão, né, que a empresa é um projeto de vida, fica mais fácil as coisas. Né? E aí você faz de coração e não é emprego, não é trabalho, não é emprego, é um projeto que faz a tua vida valer a pena. Aí quando você encontra essa conexão, as coisas, de novo, acontecem de uma forma muito fluida e natural. E aí a dedicação fica espontânea. E se não tem uma dedicação espontânea, você não vai conseguir fazer coisas realmente extraordinárias. Então, acho que talvez um segredo seja encontrar algo realmente que você possa dedicar a sua vida de uma maneira natural. E aí, todo sacrifício não é sacrifício, né? Todo sacrifício é algo extraordinário. Legal, Guilherme. Mais uma pergunta aqui. Qual que é a sua visão para o cenário macroeconômico no próximo ano? Né? Acho que a gente está mudando um pouco a vertente agora. 2022 vai ser um ano bem importante para nós, brasileiros, né, em função das eleições presidenciais, e aí acho que a ideia é mais discutir um pouquinho como que você vê o cenário para crescimento econômico, inflação, juros, bolsa nos próximos 12 a 18 meses. Bom, eu diria que, com uma boa convicção, o mundo vai crescer bastante nos próximos 2, 3 anos. A injeção de capital que foi colocada nas economias mundiais foi muito, muito grande. Os juros no mundo vão continuar baixos por muito tempo. O mundo a longo prazo é deflacionário, como eu comentei anteriormente, muita competição gera deflação gera juros baixos. E com o crescimento acelerado do mundo nos próximos anos, a indústria de base é muito demandada. E o Brasil, em boa parte, é uma grande fazenda, né? O Brasil é um país que exporta muita commodity, é um país bastante de commodities. Então, o Brasil, nos próximos tempos, vai exportar bastante commodity, por consequência, a balança comercial vai ficar favorável. Isso faz com que o câmbio se aprecie. O câmbio se apreciando, naturalmente, segura a inflação e segura juros também. Então, eu diria que nós teremos um 2021 com um crescimento bastante forte. Eu diria que não se assustem se o Brasil crescer esse ano 5,5%, talvez 6%. Ano que vem, talvez mais na direção de 2,5%, 3%, mas que já é um crescimento bastante bom. E com uma apreciação cambial nos próximos tempos, em função da balança comercial, em função de um juros um pouco maior, porque a gente vai ter, por ser um país mais de commodity, a gente vai ter uma pressão inflacionária de curto prazo. Então, né,
não seria desprezível imaginar que a gente vai ter um juros talvez atingindo 6,5%, 7% ao ano. Cenário eleitoral, eu acho que ele ainda é bastante volátil, então acho que a grande preocupação é o que aconteceria se a esquerda, se o Lula voltasse para o governo. Eu diria que, do ponto de vista macro, vai ter bastante volatilidade se a gente não tiver um caminho claro de que vai ter uma reeleição do governo atual ou uma terceira via diferente, mas no frigir dos ovos eu não acho que vai ter nenhuma mudança relevante. Acho que uma coisa é o discurso que se adota para que o candidato seja eleito, depois é a política macroeconômica que é adotada após eleição. Então, eu não acho que vai ter nenhuma mudança substancial na condução do Brasil nos próximos anos. Em suma, eu sou bastante otimista. Tá? Acho que o Brasil é barato, a Bolsa Brasileira está, por mais que tenha subido bastante, está num nível extremamente atraente. O PIB médio da Bolsa Brasileira hoje está em torno de 13, 14, bem baixo, bem abaixo da média histórica. E com todo esse crescimento que a gente vai ter nos próximos tempos, eu acho que a gente tem um cenário bastante favorável. E o que eu comentei anteriormente, né, sobre a mudança de mindset. O sonho do brasileiro, até alguns anos atrás, era ser concursado público. Não que não seja uma atividade necessária e super importante, mas eu não acho que isso tenha que ser o sonho de uma nação. É importante que o sonho de uma nação seja empreender, seja tomar riscos, seja construir negócios. E eu vejo essa mudança silenciosa acontecendo no Brasil. Então, isso me faz acreditar, sem dúvida nenhuma, que os próximos anos vão ser anos muito bons para o Brasil. Outro dado legal disso, né, Guilherme, é que no ano passado a gente teve aí a crise que veio da Covid, em meio a um aumento bem expressivo de investidores pessoa física entrando na Bolsa, né, que estavam tendo uma primeira experiência comprando ações diretamente, através, em grande parte, de plataformas do Grupo XP, e foi um público que foi resiliente quando a gente olha hoje, expost, os números, né? Ou seja, era de se esperar que numa primeira queda de 20%, 30% de várias ações, como aconteceu, esse investidor pudesse se desfazer das suas posições de ações e fundos imobiliários e outros ativos, e na verdade não foi o que aconteceu, né? Esse número de investidores pessoa física na bolsa ele seguiu aumentando, inclusive acelerou o ritmo de aumento a partir do segundo semestre do ano que vem, quando a performance dos mercados também voltou a ser bastante positiva. Então, acho que esse é um outro recado que mostra que esse período que a gente teve de juros bem baixo aí de 2019, 20 e metade de 21, talvez tenha trazido um aprendizado que de fato venha para ficar, ele não seja tão volátil, né? Que de novo uma Selic em 6 ou 7% possa fazer diminuir a quantidade de investidores, por exemplo. Talvez fosse um temor nosso 1 ano ou 2 anos atrás, antes de ter visto esse comportamento do brasileiro durante o período de crise, né? Então é mais uma evidência do mesmo fato que está trazendo, né? É uma mudança silenciosa mesmo. E, Luiz, uma outra evidência que é na direção que você mencionou, por incrível que pareça, né? A gente pensa na pandemia de 2020 e a gente imagina uma opção de, aliás, muitas empresas quebraram, né? Mas o saldo de empresas líquidas no Brasil em 2020, tirando as MEIs, é um crescimento de 8% em relação a 2019. Então, nada mais transformador do que você ter juros razoáveis, né? Juros baixos são espetaculares, mas juros razoáveis também são muito bons. Então, o Brasil sempre foi o país onde o custo de oportunidade de todo mundo foi muito alta. O Brasil é um país que os juros médios no país desde 94, que foi o início do Plano Real, é de 13% ao ano. Então, o custo de oportunidade tão elevado não faz com que as pessoas tomem risco. As pessoas se acostumaram a ser rentistas. Elas se acostumaram a buscarem estabilidade, a não assumirem qualquer tipo de risco, seja nos seus investimentos, seja no empreendedorismo. Quando esse custo de oportunidade cai, como caiu nesses últimos tempos, isso muda radicalmente negócios, mindset das pessoas, risco, longo prazo e tantas outras coisas, que é isso que faz a nossa economia girar e o país ir para frente.
Guilherme, a gente recebeu uma pergunta aqui que acho que tem um pouco a ver com a discussão a respeito de eleições, né, que trazem volatilidade para o Brasil, e um pouco também em relação ao que você falou no início sobre a diversificação da sua própria carteira, né? Então, a pergunta é a seguinte: dada essa volatilidade que a gente deve ver principalmente no mercado de câmbio nos próximos meses, na sua opinião, não valeria a pena diversificar a carteira com fundo ou papéis na Bolsa Americana? Acho que isso entra um pouquinho na discussão de ativos internacionais, né? Não, sem dúvida faz. Eu não sei se eu comentei isso, mas da parcela minha de renda variável, eu tenho mais ou menos meio a meio entre empresas, entre fundos locais e fundos internacionais. Então, diversificar, eu diria que é fundamental. Eu tenho mais ou menos metade da minha carteira onshore e metade offshore. Quando você vai abrindo um pouco a cabeça e vai entendendo que encontrar a fronteira eficiente dos seus investimentos passa por diversificar, e diversificar não necessariamente é apenas no Brasil, e dinheiro não tem cor, sexo, nem nada, né? Se você é um extraterrestre, você chegasse na Terra, você talvez não colocasse todas as fichas no Brasil, né? Não que o Brasil não seja uma grande oportunidade, mas conseguir encontrar outras oportunidades mundo afora também é algo inteligente e vai te permitir atingir níveis maiores de retorno com menos risco. Então, sem dúvida nenhuma, construir um portfólio que possa encontrar esse equilíbrio ideal entre onshore e offshore é fundamental. E, de novo, não necessariamente a composição que eu fiz comigo encaixa com cada um de vocês. Então, cada um tem o seu perfil de risco e é importante que vocês depois façam esse ajuste fino em cada portfólio. Perfeito. Deixa eu emendar duas aqui, Guilherme. A primeira delas se tu pudesse, o Guilherme de 2021, dar um conselho para aquele Guilherme que estava iniciando o negócio de 20 anos atrás, que lição essa experiência, a formação empreendedora na prática, tu transmitiria para quem está começando um negócio? Essa é uma. E a segunda, que a gente recebeu agora no chat, é se tu tem ainda algum sonho não realizado, algum grande desejo, ambição, sonho que tu almeja aí conquistar ainda durante os próximos anos. Se eu pudesse me dar um conselho e pudesse voltar no tempo, bom, eu tenho até medo de voltar no tempo, porque talvez eu mexesse em alguma variável que não me permitisse chegar aqui novamente, né? Então tem que tomar cuidado com isso, né? Porque eu cheguei até aqui, né? Mas eu acho que um tema que todo empreendedor, quando começa, ele no começo quer sobreviver, né? Ele quer gerar resultado, ele precisa gerar lucro líquido, senão ele não está empreendendo, ele está se enforcando, né? Mas eu diria que, assim, se juntar com pessoas que realmente tenham os seus valores e o seu propósito. Acho que isso é uma coisa que com certeza, se eu pudesse fazer desde o iniciozinho lá atrás, eu teria feito talvez um pouco melhor. Obviamente que depois eu fui encontrando a maneira de ser bastante firme, né, nessa equação, mas quando você começa, talvez você não dê tanta atenção a isso. Então, conseguir se cercar realmente das pessoas que são alinhadas com isso que eu falei faz toda a diferença. Não existe o conceito de... Óbvio que tem pessoas que são melhores e não tão boas, mas, acima de tudo, se elas não forem alinhadas com você, você não vai se entender, e a conexão entre as pessoas é que faz a mágica acontecer. E se você não tem valores que sejam homogêneos, isso não acontece, né? Então, acho que esse tema é um tema bem importante. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria cuidado disso desde o iniciozinho e talvez eu chegasse mais cedo onde eu estou hoje em dia, né? Assim, toda empresa é pessoas, né? Toda empresa é gente. Então, quanto mais os empreendedores conseguirem lidar melhor com essa variável, né? Com a matéria-prima mais importante que eles têm, mais eles vão conseguir chegar ainda mais longe. E sobre
ter chegado em algum lugar, olha, eu diria que todo empreendedor, empreendedor mesmo, né? E talvez eu me considere um empreendedor de verdade, modéstia à parte aqui, não estou querendo me gabar em hipótese alguma, mas eu acho que o empreendedor mesmo, ele não quer, ele quer curtir a jornada, assim, ele sabe que o avião dele pode voar cada vez mais alto e cada vez mais longe, por mais que ele tenha melhorado, ele sabe que dá para melhorar um pouco mais, e é isso que faz a vida dele valer a pena. Então, se você achar que por mais sucesso que você tenha tido na tua vida empresarial, se você achar que você chegou lá, pode ter certeza que você começou a descer a ladeira. É o começo do fim. Então, eu acho que o meu sonho é continuar melhorando, meu sonho é continuar evoluindo como empresário, como ser humano, e, e é isso que me mantém vivo. No final, óbvio que você vai traçar 1000 metas, você vai colocar 1000 desafios na frente, você vai chegar em muitos deles, mas no final você não quer nunca cruzar a linha de chegada. Você cruzar a linha de chegada, e aí? O que você faz depois, né? Então, tem que continuar melhorando. Esse é o sonho. Uma última pergunta aqui, Guilherme, para a gente fechar. O mercado ele mudou muito, né, nos últimos anos, e a XP foi mudando e evoluindo e crescendo junto com isso, enfim, passando por diversas mudanças. Olhando para frente, quais são os principais desafios e as principais oportunidades que você vê para a empresa continuar evoluindo da maneira que evoluiu nos últimos anos? Marina, eu acho que toda empresa, tá? O maior desafio que ela tem é ela consigo própria. Como é que as pessoas que estão lá dentro vão continuar motivadas, inspiradas, fazendo o que precisa fazer? Como é que os gestores vão continuar fazendo meritocracia interna, não deixando com que as pessoas fiquem ocupando aquela posição por serem mais sênior ou por estarem há mais tempo na casa? Então, o desafio é realmente continuar sendo uma empresa meritocrática. Eu sei que meritocracia é uma palavra clichê, até a empresa menos meritocrática do mundo se intitula meritocrática, e meritocracia, na minha opinião, é o que eu falei antes, né? Conseguir botar as pessoas certas na posição certa, alinhadas, né? Crescendo junto com você. Esse é o principal desafio. Se você conseguir fazer isso, você vai conseguir superar tudo que vai acontecer, tudo que for se colocando na sua frente nos próximos tempos. Então, esse é o nosso principal desafio, e diria que também de 100% de todos os empreendedores aí que estão assistindo o nosso papo. Acho que até o passo teu em direção aí ao conselho, né, sair um pouco da execução do negócio, é essa direção também, né, se preocupar mais com isso e deixar pessoas super competentes na condução do dia a dia da empresa, né? Sem dúvida, Luiz. A coisa mais difícil que tem no crescimento a longo prazo é você se transformar. A coisa mais comum é, ao mesmo tempo, você se conformar, né? Que é você chegou até um certo estágio, você faz bem alguma parte do processo, mas se você quiser partir para uma nova etapa de crescimento, você vai ter que se reinventar. Então, talvez eu esteja já na minha versão 7.0, 8.0, alguma coisa em torno disso, que a minha nova versão é essa. Eu preciso sair do dia a dia da empresa para me preocupar com os próximos 10 anos da companhia, colocar alguém que possa conduzir o dia a dia melhor do que eu, e essa pessoa é o Thiago Mafra, que assumiu como CEO faz algumas semanas atrás. E é um desafio, né? Porque eu conduzi bem a companhia até então, mas você tem que acreditar que time que está ganhando não se mexe é a maior mentira de todas, tá? Time que está ganhando se mexe sim, e time que está ganhando ganhou até então, né? Não necessariamente vai ganhar a partir desse momento, né? Então é importante que você tenha sempre muita humildade e possa ter isso em mente, né? Aquilo que te trouxe até aquele estágio pode não te levar para o estágio seguinte. Então é difícil, mas é difícil,
necessário, mas quando o time tem essa consciência, a companhia fica ainda mais forte. Guilherme, de novo, obrigado pelo teu tempo, pela tua atenção, em nome da equipe de sócios aqui da Foster, dos clientes que acompanharam com a gente também ao longo dessa última hora. Acho que sempre um aconselhamento muito valioso, acho que é inspirador para todo mundo que está à frente de alguma empresa ou liderando alguma iniciativa dentro de outras empresas, ouvir da tua história, dos teus conselhos. Então, te agradeço e vamos fazer o nosso trabalho aqui para que essa reunião dos 3 bi aconteça antes de julho 22. Legal, gente. Obrigado, Luiz. Obrigado, Marina. Obrigado a todo o time da Foster. Bom, espero ter ajudado e a gente se vê em breve, gente, com certeza. Se cuidem aí. Um abraço. Obrigada, Obrigado. Guilherme. Obrigada a todos. Gente. Tchau.